Fala, meu amigo, aqui é o Guilherme Brito, seja muito bem-vindo a mais uma live no canal da DBOCM, onde todas as semanas está trazendo informações para levar a sua carreira para o próximo nível quando o assunto é banco de dados Oracle. Esse é que é o objetivo da DBOCM, esse é que é o nosso comprometimento aqui semanal, cara, de estar aqui com vários vídeos aqui para falar sobre tecnologias Oracle, tanto para quem está iniciando, quem está no nível intermediário, quem está buscando sua primeira certificação e quem já está no nível mais avançado, né? Inclusive, o tema de hoje é um tema mais avançado sobre algumas novidades do Exadata X9M, que a gente vai estar falando aqui um pouco para vocês de como que está e algumas diferenças aí que a gente está encontrando a respeito do Exadata, para que você esteja atento, né? Para que você esteja ligado e consiga entender como que você pode atender melhor as empresas que utilizam o Exadata, entender o que de fato tem de novo quando o assunto é X9M, tá? Se você está gostando aqui do nosso canal, se inscreva no nosso canal, habilite as notificações, porque está saindo vídeos diários aqui no nosso canal do YouTube, beleza? Lembrando que essa experiência também vai estar disponível nas plataformas de podcast, como Apple Podcast, Spotify, Google Podcasts, então assine a DBOCM por lá, para você não ficar de fora e não perder nenhum dos nossos conteúdos, beleza? Então vamos lá, pessoal, o que eu queria trazer aqui para vocês, né? Primeiro, falar sobre o último lançamento que teve aí do Exadata, né, alguns meses atrás, do Exadata X9M, né? Eu sempre gosto de falar de Exadata, que é uma máquina que eu tenho focado nela durante os últimos 7 anos, né? Então é algo que a gente tem visto a evolução do produto, como que o Exadata tem amadurecido, né? Lembrando que quando a gente fala dessa versão M, né, a gente está falando realmente de uma versão mais nova, né? Antes tinha a X8 e a X8M, né? E a versão X8M, por exemplo, é uma versão onde você tem um switch diferente, que é o switch ROCE, que é o RDMA over Convergent Ethernet, tá? Então a gente está falando do ROC, onde é um switch que ele é muito superior ao switch anterior, né? Que antes era de 40, e agora você tem um switch de 100, tá? 100 GB, tá? Então é importante a gente poder falar um pouquinho sobre isso, o quanto que o Exadata tem evoluído, e quando a gente fala dessa versão X9M, né, eu considero realmente que seja a nova era do Exadata, né, porque é uma versão que, de fato, está trazendo muitas novidades, tá? E uma das novidades que a gente fala muito, né, é a questão da PMEM, né, que é a memória persistente, tá? Então, vou até colocar aqui para vocês, é a Persistent Memory, onde agora nós temos uma camada intermediária, né? E o que é legal a gente poder falar sobre essa camada intermediária, né? Antes nós tínhamos aí a questão de níveis de acesso, né, aos dados em si. A gente sabe que quanto mais rápido o nível de acesso, mais caro, né? Então, quero trazer aqui para vocês algumas novidades aqui de como que está a X9M, né? Principalmente com relação à memória persistente, tá? Que tem alguns detalhes que muitos projetos não podem se atentar de como está hoje, e muitas vezes isso pode trazer impactos para os projetos, né? Então, aqui na DBOCM a gente quer trazer para vocês realmente qual que é o diferencial, o que tem de novo para que você esteja sempre atualizado. O que eu queria já mostrar aqui para vocês, pessoal? Quando a gente fala de acesso às informações, né, existem alguns tipos de disco aqui que a gente pode mostrar aqui para vocês, e eu quero trazer para vocês através dessa imagem. O que acontece? Na arquitetura do banco de dados Oracle em si, quando a gente está falando da máquina do Exadata, nós temos tipos de disco, né? Onde você tem o disco tradicional, né? Que pode ser utilizado para dados mais finos, um disco mais lento, tá? Depois do disco tradicional, nós temos aqui os discos flash, tá? Onde você já tem isso aí desde as versões mais antigas do Exadata, alguns dados, inclusive temos algumas features que colocam alguns dados em flash para poder trazer os dados de forma bem rápida, aqueles dados mais quentes. E agora nós temos um elemento intermediário, que é a PMEM, que é a Persistent Memory, que é um elemento mais rápido que o disco tradicional, mais rápido que o flash, e ele tem uma ação direta aqui, né, de acesso direto aos database servers, tá? Lembrando que nos database servers também você vai ter a memória ali da instância de banco de dados, onde é um acesso também super rápido, que nem sai aqui do database server, né? Você sobe a instância e pode deixar alguns elementos em memória, alguns elementos em cache. Mas hoje,
Quando nós viemos com essa versão aqui, a partir do X8M, né, agora tem também X9M, nós temos esse elemento aqui da memória persistente, que é algo bem relevante, algo que tem sido um grande diferencial. A gente tem visto que a memória persistente tem sido adicionada aí em diversos produtos, quando se fala de tecnologia, notebooks, etc. E a Oracle em si está cada vez mais preparando e otimizando o seu banco de dados, o Exadata em si, que é um database machine, é uma máquina específica para rodar o Oracle Database, para que ele consiga utilizar a memória persistente da melhor forma possível, tá? Então, esse é o primeiro ponto que eu queria trazer aqui para vocês, para que vocês entendam o que é a Persistent Memory, tá? E aí, o que eu quero trazer também para vocês em cima disso, pessoal, para a gente conseguir entender, né? O quanto que com a Persistent Memory você consegue ter vantagens, né? Só que, olhando o datasheet, né, recentemente eu estava conversando aqui com alguns parceiros que nós temos dentro da DBOCM, foi identificado que existe uma diferença de configuração específica da X8 para X9, e é exatamente isso que eu quero trazer para vocês, isso que eu quero comparar, para que vocês se atentem realmente a um ponto que, de fato, em uma configuração específica do Exadata X9, dependendo de como você for fazer a sua aquisição, você vai ter menos PMEM, tá? Então, a Oracle mudou recentemente algumas coisas, eu queria mostrar aqui para vocês como que está atualmente. Deixa eu compartilhar aqui minha tela, eu sempre gosto de não só falar, né, mas poder mostrar e provar para vocês que tudo que a gente fala aqui no canal da DBOCM é com base na documentação da Oracle, com base nas boas práticas, com base no que a Oracle suporta, tá? Quando a gente está aqui esse aqui é o datasheet, tá? Você botar no Google datasheet, Exadata e X9 ou X8, você vai encontrar o datasheet, onde é um documento que você consegue ver toda a descrição aí do equipamento em si, né? E a gente consegue ver sobre as configurações que o H-Hack, né? Ele é uma característica, fisicamente, ele é bem semelhante ao Quarter Hack, tá? Então, a gente consegue ver, por exemplo, 2 database servers e 3 storages, tá? Então, essa configuração ela é bem parecida. O Half Hack, ele já dobra, né, a quantidade de database servers, então seria um hack de 4 nós. Lembrando que a gente pode fazer com essa data virtualizada, tem várias possibilidades aí que a gente fala, inclusive, dentro dos nossos treinamentos. E o Full Hack, você tem 8 storage servers e 8 DB nodes, né, 8 database servers e 14 storage servers, onde você tem a caixa completa, tá? O Half, 4 database servers e 7 storage servers. E o Quarter e o oitavo, né, são, no caso, que você tem 2 DB nodes e 3 storages, tá? Só que uma configuração interessante que você precisa analisar é que o oitavo, normalmente, ele tem a metade da configuração dos recursos, né? Então, quando a gente fala de CPU, aqui você tem 96 cores. Já no oitavo você tem 48, então ele vem pela metade, realmente. E aqui a gente consegue analisar, inclusive, na camada de storage também, até os storages, né? Lembrando que você tem um storage inteligente, essas são as grandes vantagens do Exadata, né? Você não tem um storage convencional, é um storage inteligente, que ele tem algoritmos e features ali específicos, tá? Ele também vem com menos cores, tá? Só que no X8M, esse é o datasheet do X8M, tá? Nós temos aqui, ó, a quantidade de persistent memory era 4.5 terabytes de persistent memory. E no oitavo também você tinha 4.5 terabytes de persistent memory, tá? Inclusive, quando você escolhe o storage aqui, por exemplo, você tem aqui os dados RAW, né? Você tem o Extreme Flash, você tem a mesma quantidade de persistent memory. Então, no X8, você tinha, de fato, 4.5 teras de persistent memory, que é aquele elemento novo que nós temos nessas novas versões do Exadata. E o que eu queria trazer de ponto de atenção aqui para vocês, que é algo a ser analisado dependendo do projeto, tá? Se vocês vão utilizar a persistent memory agora e está pensando em utilizar a última versão do Exadata, né, a X9, e se você tem uma configuração que é a mais adequada para você, que é o H-Hack, o que você precisa entender? Que a persistent memory está vindo pela metade, tá? Então você tem 2.3 teras de persistent memory e 4.5 para o Quarter Hack. Então, antes nós tínhamos exatamente igual o Quarter e o oitavo com a mesma quantidade de 4.5 teras de PMEM, tá? Agora você tem exatamente a metade, tá? Tudo isso que a gente está falando aqui, eu estou abrindo o datasheet, que é um datasheet público do site da Oracle, onde lá nós temos essa configuração, tá? Então, é um ponto de atenção para os projetos. Caso você está pensando, realmente fez alguma POC
e está vendo que a Persist Memory está tendo uma utilização muito grande para os seus bancos, né? Está tendo uma vantagem muito grande, verifica se esse tamanho de PMEM de 2.3 ele é suficiente, tá? Muitas vezes já vai começar a ser interessante você pensar em uma configuração maior, caso você tenha necessidade. Isso também é uma observação bem interessante para órgãos de governo, tá? Onde você muitas vezes tem requisitos ali no edital, né, de quantidade de hardware em si, e muitas vezes, dependendo da configuração, se for um 8-hack, você pode pensar até mesmo posicionar a versão X8M, porque ela vai ter mais persistent memory, tá? Então veja se isso não vai ser um problema para o edital de ser desqualificado por não ter a quantidade aí de persistent memory que o edital está solicitando, tá? Então, eu queria trazer para vocês realmente esse ponto, que é uma diferença, é algo que a Oracle mudou recentemente, e se você está falando da opção do Exadata 8º, X9M, você tem menos PMEM do que na versão X8M, tá? Então, o 8º da X8M, ele vinha com o dobro de PMEM, e esse é um ponto interessante para você poder considerar dentro dos seus projetos, beleza? Você está gostando dessa série aqui, da gente falando um pouquinho sobre Exadata, cara? Se inscreva no nosso canal, coloque aqui nos comentários o que você gostaria de ver no próximo vídeo. Quem sabe a sua dúvida pode ser o tema aí das próximas lives por aqui. E também, lembrando que eu vou fazer mais lives aqui, falando um pouquinho sobre o que eu vejo de diferença aqui na X9M. Nós já temos aqui alguns clientes que já estão utilizando o ExaCC com X9M, e a gente tem estudado, se atualizado sobre essa máquina. Eu quero mostrar para vocês realmente alguns pontos importantes, algumas diferenças, para que você consiga entender como que você pode conhecer Exadata de uma forma que você vai ajudar os projetos, que você vai ajudar as empresas. Beleza? Então é isso, pessoal. Muito obrigado pela sua participação. Se você está gostando, se inscreva aqui, habilite a notificação aqui no nosso canal do YouTube. Lembrando que essa experiência também vai estar disponível nas plataformas de podcast, como Apple Podcast, Google Podcast, Spotify. Então assine a DBOCM por lá, para você não ficar de fora de nenhum dos nossos conteúdos. Beleza? Então é isso. Muito obrigado pela sua participação. Um grande abraço. Até a próxima live. Valeu!